Fala galera, bem-vindo a mais um VupCast. O convidado de hoje é um cara que entende de marketing, é o melhor mentor do Brasil. A empresa dele está entre as mais amadas do Brasil, as startups mais inovadoras do mercado. O cara agora virou uma subcelebridade do Instagram. É o Cadu, amigaço meu. E aí? Bem-vindo, Cadu. Filipão, beleza? Muito obrigado pelo convite, é um prazer eu que estar agradeço. aqui. Como um grande fã da VUP, fã seu também. Estou muito feliz de estar aqui para debater esse papo sobre marketing, que é um assunto que eu adoro com a galera. Ele deu uma exageradinha aqui nessa descrição dele, mas tá bom. É difícil, cara. Assim, recomendação, se estiver vendo no YouTube, curte, compartilha. Se estiver vendo no Spotify, compartilha, porque é difícil conseguir uma hora com esse cara, viu? É difícil. Que isso? Difícil é conseguir um horário aqui na VUP, pô. Então, Cadu, conta pra galera aí o que você faz, o que a Alugator faz. Show. Este é o VupCast, seu podcast sobre tecnologia e gestão de pessoas. Cara, eu já há 4 anos eu sou um empreendedor. Eu sou um dos fundadores da Alugator, que hoje é a empresa que eu sou o CEO. O Alugator é o maior site de aluguel de equipamentos fotográficos da América Latina. Nós somos uma empresa que nasceu com a missão de mudar a forma como as pessoas consomem. O nosso objetivo a gente acredita assim, que aquele negócio de comprar tudo que a gente precisa não faz sentido e a gente quer propor uma forma nova das pessoas consumirem. Então, é isso que a gente faz. A gente tem lá quatro frentes da nossa operação, que são o Alugator, né? O nosso site onde a gente aluga os produtos, funciona como um e-commerce, você vai lá e aluga. Eu posso colocar qualquer coisa lá para alugar? Sim, essa é a nossa segunda frente, que é o AluShop. Então, o AluShop é um mecanismo para você que tanto tem uma câmera, um equipamento fotográfico em casa, colocar esse equipamento, deixar esse equipamento com a gente alugar ele para você e você ganhar dinheiro com isso, e também para quem quer investir, né, para quem está com dinheiro parado, quem quer ter uma rentabilidade e investir nisso. Então, por exemplo, você quer ter uma rentabilidade, você compra um equipamento fotográfico junto da gente, com a nossa assessoria, deixa com a gente acompanha todo o processo de alugar esse equipamento, de passar a receita e dar revenda no final para retornar seu investimento, dar uma rentabilidade aí de 20% ao ano em média. Então, assim, um rendimento superior ao da Bovespa no ano passado, por exemplo. Legal. E, cara, de onde que veio essa ideia de Alugator? De onde surgiu isso? Cara, foi de um insight que eu tive em um curso, né? Eu tava num curso sobre empreendedorismo, que era uma coisa que já me interessava. E aí, cara, a gente começou a falar sobre novas tendências econômicas e falou de economia colaborativa. E eu vi que aquele negócio da economia colaborativa fazia muito sentido, né? O pessoal começar a trocar, a emprestar, a compartilhar, ao invés de comprar, ao invés de ficar gastando dinheiro, gastando recurso com coisas que não precisava necessariamente. Né? E aí, quando teve um slide da aula do professor que me marcou, foi assim: você não precisa da furadeira, você precisa do furo na parede, como furadeira, assim. Quando eu vi esse slide, eu falei: caraca, tinha que ter um site para o pessoal alugar as coisas ao invés de comprar. E aí resolvi fazer isso e de lá pra cá a gente veio caminhando nessa história aí. Sensacional. E hoje a gente vai ensinar para vocês como hackear, mas hackear de uma forma diferente. Exatamente. A gente vai ensinar vocês a como conseguir o emprego dos sonhos. Você sonha trabalhar no Google, Avenue Code, Airbnb, Uber, Alugator. Aqui na VUP também. A gente vai ensinar vocês a como encontrar o emprego dos sonhos. E o que a gente vai usar? A gente vai usar estratégias de marketing digital. Então é por isso que a gente trouxe o Cadu aqui, um dos especialistas em marketing digital do mercado. O cara manja muito de marketing digital e a ideia é que a gente dê dicas práticas para vocês. Então já separem um papel, uma caneta, onde vocês quiserem anotar, porque vai sair muita dica legal aqui. O objetivo é entregar o ouro mesmo, né? Assim, isso é uma coisa muito legal, que as pessoas tendem a achar que marketing é só para vender coisa, é só para vender produto, é só para vender serviço. E não, marketing cabe em tudo que você vai fazer na vida. Você tem que fazer marketing para você, né? O seu marketing pessoal, você tem que fazer marketing para as coisas que você faz, marketing no seu relacionamento no dia a dia. Então tem muito espaço para, num processo seletivo, um candidato usar marketing para se dar bem, para avançar numa vaga. E quem escutou o podcast com o Thiago sabe, o Thiago falou muito sobre que existe uma profissão no mundo que é o vendedor. Exatamente. Então se você não é um vendedor, você está no lugar errado no mundo. Exatamente. Porque o tempo inteiro você se vende para sua mãe, para seu pai, para seu amigo, para seu colega de trabalho, e numa entrevista de emprego não é diferente. Então a ideia é que antes de você chegar para a entrevista de emprego,
A ideia é que a gente crie uma marca pessoal para você, para as empresas procurarem você. Então hoje a gente utiliza na RUP um conceito que a gente chama de inbound recruitment, que a gente já faz com que a imagem da empresa seja tão legal para atrair candidatos. E agora a gente pode criar um conceito novo, vamos chutar um nome aqui, inbound... Vamos pensar num... Personal inbound... Deixa eu... Cara, um candidate marketing, um negócio assim... E vamos criar um conceito novo que é a gente fazer a sua marca pessoal e a sua marca profissional ser tão atrativa que ao invés de você ir atrás das empresas dos sonhos, as empresas dos sonhos vão atrás de você. Então, para começar, Cadu, por onde que a gente começa? Qual que é a rede social que a gente precisa ter, não pode falhar e como que a gente utiliza ela? Cara, eu acho que o primeiro ponto, eu vejo assim muito no marketing, que várias vezes as pessoas tentam fazer marketing, pessoas que são boas em determinados aspectos, por exemplo, uma pessoa que é boa em anúncio, ou uma pessoa que é boa em copy, uma pessoa que é boa em mídias sociais, faz trabalhos muito legais em mídias sociais, falharem, e empresas que têm produtos bons falharem porque elas não fizeram o primeiro ponto do marketing, que é entender o consumidor delas. Sim. Entender com quem que elas estão conversando. Então, isso é muito importante, assim, a pessoa pegar e entender com quem que ela vai falar, porque às vezes eu tenho um discurso que ele é matador, mas eu tô mostrando ele para a pessoa errada, e aí não adianta de nada. Então eu acho que a primeira coisa que o candidato tem que pensar é, cara, quem que é o meu recrutador? Igual um cara que tá lá cuidando do marketing de uma empresa pensa, pô, quem que é o meu cliente, com quem que eu vou conversar? Ele vira e fala agora, quem que é o meu recrutador? Para ele já começar nesse estudo. Eu acho que o primeiro ponto é ele entender o marketing, né? O pessoal vê muito como a função do marketing é gerar lead, a função do marketing é gerar venda e tal. E o marketing, na verdade, é a ciência de, assim, o nome já diz, né? Marketing é mercadotecnia, numa tradução, um estudo de mercado. Então, assim, é como que você posiciona algo dentro de um mercado. Então, como que você vai se posicionar nesse cenário do processo seletivo, de várias empresas que estão recrutando e aonde que você entra nisso aí. Então, a partir do momento que você entende quais são as empresas, quais são as dores delas, ou seja, o que elas estão precisando, quem que elas estão buscando, né? Porque às vezes os candidatos acham que nossa, a gente que é candidato apanha demais, que a gente fica em tudo que é processo seletivo e as empresas aí e tal, mas as empresas também estão doidas para contratar. Todo empresário, você é empresário, você sabe disso, tá doido para achar gente boa. Eu tenho certeza que aqui na VUP, boa parte do seu tempo você tá procurando gente boa para vir aqui somar na VUP. Com certeza. Então, entender quem são essas pessoas e como que você resolve o problema delas. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Então, acho que a primeira coisa que a gente poderia já deixar algumas dicas pro pessoal para eles saberem como fazer isso. Sim, e uma coisa legal anota aí que chama persona, isso que o Cadu falou. Então, a gente tem que desenhar primeiro a nossa persona, quem que a gente vai atingir, pra gente criar uma estratégia para atingir isso, né? Então, e como que a gente desenha, como que a gente chega nessa persona, cara? Cara, tem 4 coisas que eu acho legais. O primeiro, falando de persona de público-alvo, e segundo falando do candidato em si, a gente avançando pro candidato. 4 conceitos de marketing, né? O da persona, o do público-alvo, são os 2 primeiros, pra gente entender quem que é, né? O público-alvo ele é um conceito mais geral, então ele é mais abrangente. Então, um público-alvo, ele é, por exemplo, se às vezes eu sou de uma startup que vende soluções para advogados, um software para advogado. Então, meu público-alvo são advogados que tem um escritório que tem, entre 30 e 40 pessoas, tem um faturamento entre 1 e 3 milhões por ano e ficam na região do sudeste do Brasil. Esse é o meu público-alvo, né, que é um conceito mais abrangente. É esse pessoal que eu vou falar. Algumas coisas interessantes de você anotar junto disso aí. Então, a gente falou aqui, né, no caso a gente está falando de uma empresa, então a gente falou de alguns números, então quanto que ela fatura, quantas pessoas que tem lá dentro, o que ela faz. Então, no caso de uma pessoa, né, seria, qual que é a idade que essa pessoa tem, qual que é a renda mensal que ela tem mais ou menos, quais são os hobbies dela, estilo de vida, o que ela gosta de fazer. E algumas coisas legais de você anotar são
quais são os problemas que tiram o sono dessa pessoa, com quais emoções que eles se relacionam. Então, por exemplo, o problema de um investidor. Tem gente que vende existem tipos diferentes de investimento que o mercado financeiro está vendendo. Existem perfis de investidores que o comportamento deles se relaciona mais a uma emoção de ganância, entre aspas, que é a de eu quero ganhar mais, são investidores com comportamento mais arrojado. E tem o cara que ele se relaciona mais com medo, que é eu não quero perder meu patrimônio. Então, você vai trabalhar esses dois caras de forma diferente. Então, você anota isso. Eu gosto muito de anotar, de pensar em frases que sairiam da boca da minha pessoa e que minha pessoa não gostaria de ouvir. Legal. E vamos tentar trazer isso pro mundo de recrutamento. Tem aquele recrutador ou recrutadora que tá doido para substituir uma pessoa do time que acabou de perder uma pessoa que é muito importante. Tem aquela pessoa que está com um processo seletivo, com um projeto a médio e longo prazo, então ela está com mais calma para fechar essa vaga. E tem aquela pessoa que está totalmente desesperada, que a vaga está aberta há 5, 6 meses. Então, como é que a gente adaptaria essa frase para essas pessoas? Pois é, aí eu pegaria justamente esse ponto. Eu vou pegar e vou buscar entender. Eu vou buscar entender o máximo possível primeiro sobre a empresa, sobre o tipo de pessoa que eles querem lá dentro. Então, por exemplo, um candidato que vai estudar a empresa, ele vai conseguir descobrir muito sobre a cultura dela. Tem várias empresas que disponibilizam os decks de cultura delas publicamente. Ele vai descobrir a missão, visão e valores da empresa, então ele já sabe para onde aquela empresa está olhando. Se ele pegar e bater um papo com outras pessoas que trabalham lá, ele consegue ter uma informação interna de, como é que funciona o dia a dia aí, o pessoal é mais brincalhão, é mais despojado, o pessoal é mais sério, coisas assim. Então você já vai conseguir visualizar bem com quem que você está conversando, para que você possa entender, cara, como que eu converso com essa pessoa. Eu estou conversando com um recrutador aqui que parece que ele está com uma vaga aberta há muito tempo. Eu estou conversando com um recrutador que ele leva a cultura muito a sério, então se não tem a cultura ele prefere não contratar, por isso que o processo dele está aberto há muito tempo. E eu estou conversando com um recrutador que também não pode abrir mão de uma certa experiência técnica. Às vezes, se eu conseguir descobrir muita coisa, se eu fizer uma investigação legal, às vezes eu descubro algo que não deu certo naquela empresa que esse recrutador está evitando. Por exemplo, às vezes eu vou descobrir que esse recrutador está evitando contratar um profissional que tem pouca experiência ainda, porque na primeira vez que ele tentou não deu certo e tal, e ele está buscando um cara mais experiente. E é legal talvez até conversar com as pessoas que já participaram do processo seletivo dessa empresa. Com certeza. E até as pessoas que trabalham na empresa para entender um pouco mais a fundo. É um trabalho investigativo mesmo, né, cara? Com certeza, exatamente. O mesmo trabalho que o profissional de marketing faz é o que o candidato vai fazer nesse momento, né? Que é bem investigativo, você falou bem, é um trabalho de pesquisa e de ir lá e entender, de tentar saber o máximo possível de dados, né? Isso é uma coisa legal. Por exemplo, as grandes consultorias do mundo, McKinsey, Bain, BCG e tal, se você conversa com os consultores de lá, eles vão te falar que eles fazem vários tipos de análise mercadológica, estratégica e tal, financeira e tudo mais, mas boa parte do trabalho deles consiste em pesquisar, entrevistar clientes da empresa e tal, entender o que os clientes estão pensando da empresa, o que as pessoas estão pensando, para eles poderem sugerir mudanças. Sim, legal. Então, se você entende o que os candidatos estão pensando, o que o pessoal que trampa lá dentro está pensando, o que o recrutador está pensando, você já tem um ponto legal para você começar a pensar, beleza, o marketing, por que o marketing faz isso? Para o marketing saber qual produto que ele vai criar para vender para essas pessoas. Então você está sabendo exatamente qual produto, entre aspas, que eu como candidato vou criar para vender para esse recrutador. Sim. Que é o ponto aí que é onde você alinha o que você está oferecendo com o que aquela pessoa está buscando. E esse é o casamento perfeito. Exatamente. E como que a gente coloca isso na prática? Eu tenho que ter alguma rede social específica que é legal eu ter? Como que eu utilizo minha rede social? Como que eu uso aquela estratégia que todo mundo usa, que fala que é copy e tal? O que é isso? Explica. Fechando a parte de preparação, eu acho que o principal ponto aí, uma vez que você entendeu, existem dois conceitos de marketing que são legais para as pessoas aplicarem. O de posicionamento, né, o chamado Positioning Statement, e o USP, Unique Selling Proposition,
Que isso é o quê? Basicamente é o resumo da sua oferta, do que é você. Então o posicionamento é o seguinte, vamos supor, vou chutar aqui, por exemplo, o que seria o posicionamento da VUP, Positioning Statement da VUP. O framework é o seguinte, para fulano de tal, a empresa X é a solução que faz isso. Então, por exemplo, para recrutadores de tecnologia, a VUP é a empresa que te conecta com os melhores desenvolvedores do mercado. Show. Então, o candidato vai fazer isso. Para o recrutador que precisa de um desenvolvedor experiente, com uma cultura de... Por exemplo, com uma cultura de... Open source, de compartilhamento. De compartilhamento. Exato, com uma cultura de compartilhamento e senioridade, o João é o desenvolvedor sênior para a vaga. Então, ele já vai entender como que ele é. Né? O Unique Selling Proposition é a mesma coisa, como que em uma frase você define o que você faz. Então, por exemplo, a do MM era muito legal, né? Uma das mais famosas do mercado, que era MM, derrete na sua boca, não na sua mão. Então, um resumo simples, né? Que é o chocolate que derrete na sua boca, não na sua mão. A grande vantagem de você comprar MM é essa. Então, o candidato ele define como que ele está nesse ponto. A partir daí, eu acho que é muito importante o candidato usar hoje duas redes sociais, o LinkedIn e o Instagram. Porque o LinkedIn e o Instagram, eles conseguem se completar de forma bem interessante para mostrar para o recrutador o que aquele candidato é. O LinkedIn não precisa nem render muito, porque todo mundo sabe, o LinkedIn é onde é o currículo do século XXI, né? Então, assim, lá ele vai ter as experiências profissionais dele, lá ele vai ter as recomendações de pessoas que trabalharam com ele, lá ele vai ter as recomendações ali, né, das habilidades, das skills que ele tem. Então, o recrutador certamente vai olhar aquilo, mas tem um lado que ele pode se destacar aí, que é em dois momentos. O primeiro, quando ele produz conteúdo no LinkedIn. Conteúdo de qualidade, nem qualquer conteúdo. Né? Exatamente. E o conteúdo tem que ser focado no que você sabe, que você conhece, e tem que ser focado na empresa e na pessoa que você quer atacar. Então, por exemplo, eu quero entrar numa vaga de Data Science no Google. Então eu tenho que produzir conteúdos de qualidade focados em Data Science para pessoas do Google. Exatamente. Você falou perfeitamente. Eu, inclusive, já passei por experiência justamente com Data Science. Que eu estava analisando candidatos para uma vaga de Data Science e eu estava olhando o LinkedIn de cada um deles e um deles tinha um artigo super legal que ele tinha escrito, que o cara era fãzão de futebol. É muito fã de futebol e fã do Manchester. E aí o que ele fez? Ele tinha feito uma análise de dados no Twitter, analisando centenas de milhares de tweets de torcedores do Manchester, tweets que se deram durante jogos da Premier League, nos quais ele estava analisando qual que era a visão que a torcida do Manchester tinha do Fellaini, que é um jogador do Manchester, para quem não acompanha futebol, né? Qual que era a visão que a torcida tinha desse jogador, com base no que ele definiu como palavras que eram comentários positivos, comentários negativos e neutros. Então ele mostrou tudo aquilo ali, um estudo que ele fez. Então, assim, já deu pra ver que era um cara interessado, um cara que fazia, que tinha um domínio do que ele estava fazendo, que ele fazia aquilo fora do ambiente de trabalho. Então era um cara que, assim, é um cara que está muito confortável com aquele trabalho. Então, eu, por exemplo, que assim como você, acredito muito que as pessoas têm que ser felizes no trabalho, já gostei muito daquele candidato, porque tudo aquilo que ele me mostrou com um simples artigo já me deixaram muito animado com a possibilidade de contratar ele, né? Então, e ele acabou sendo contratado. Então, eu acho que a produção de conteúdo, ela além de mostrar que você é uma autoridade no assunto, que você sabe, mostra que você se interessa. Então, que empresa que não quer ter um cara interessado no que ele faz, que gosta do que ele faz e que sabe fazer aquilo bem, né? Então você já mostra um algo a mais para o recrutador que pouca gente está mostrando, muita gente não mostra, né? E eu acho que também o LinkedIn também é uma oportunidade muito legal para você se conectar com o seu recrutador e com outros tomadores de decisão antes do processo seletivo. Antes de você se candidatar, conecta com eles, troca um papo e tal. Eu já vi um case muito legal de um candidato que queria uma vaga e ele sabia que, cara,
o meu currículo lá vai ser mais um e eu, ao longo do processo seletivo, vou ser mais um. Né? Eu vou ser analisado como todos os outros. O que eu faço para eu me sobressair, para eu ter alguma diferença aí? Ele pegou, conversou com 3 tomadores de decisão da empresa do LinkedIn, puxou um papo, conversou sobre mercado, sobre negócio e tudo mais. Né? Então, por exemplo, nesse caso, o nosso candidato poderia conversar com o recrutador sobre comando do mercado, sobre novas tecnologias, sobre projetos, sobre diversas coisas aí que tem a ver. Até puxar um assunto mesmo sobre um tema específico que o recrutador comentou. Só pegando um gancho, não sei se você se lembra, esse ano, foi ano passado, eu e você fomos fazer uma visita no LinkedIn. Sim. Quando a gente chegou dentro do escritório do LinkedIn, o Guilherme atendeu a gente lá. Ele abriu a sala de reunião e estava tocando uma música que ele viu que eu tinha feito um tweet 2 dias antes. E a música lá de boa tocando e ele falou sobre a música. Então Exatamente. Isso é um rapport. É o que o Thiago falou muito no podcast dele. Então a geração de rapport é muito importante. Então essa dica do Cadu funciona muito bem. Então fale sobre conteúdos, produza conteúdo sobre o que o recrutador tem pesquisado, o que o recrutador tem feito e adicione esses recrutadores no LinkedIn, né? Acho que é uma oportunidade. Exatamente, porque aí, no caso desse case que eu vi, o que aconteceu? Esse candidato, ele, quando os tomadores de decisão da empresa se reuniram para conversar sobre o processo, sobre as vagas, teve um que pegou e mencionou ele, e aí todos os outros já sabiam quem ele era. E eles já conversaram, a conversa sobre ele especificamente foi muito mais aprofundada do que sobre os outros candidatos, porque era um cara que todo mundo teve a oportunidade de conversar, então todo mundo viu os artigos dele, porque ele pegou e mandou pro pessoal no chat e tal. Então ele acabou estando ali mais preso na mente dos consumidores. Então, por exemplo, isso voltando pro marketing em si, é a questão do top of mind, né? O tanto que as empresas se esforçam e investem dinheiro pesado para estar na mente das pessoas. Sim. Porque se eu falo te dá asas, você pensa em quem? Red Bull, na mesma hora. Então, por isso que as empresas gastam milhões, por exemplo, para estar no Super Bowl, para estar na camisa de um time de futebol muito conhecido, porque a marca fica na cabeça das pessoas. E aí, eu tô lá eu não sei necessariamente se o Red Bull é o mais gostoso, se ele é o melhor e tal. Mas sempre que eu vou comprar energético, eu compro Red Bull, porque é o que já tá na minha cabeça. Então eu olho pro Red Bull e olho para um que eu conheço pouco, eu vou no Red Bull, né? O ser humano tende a escolher aquilo que ele tá mais confortável. Exatamente no case que você estava contando do candidato, que ele já estava na cabeça dos tomadores de decisão. Eu tenho certeza que depois que ele foi fazer as entrevistas com os tomadores de decisão, isso já foi mais fácil. Exatamente. É como se os tomadores de decisão já conhecessem ele há mais tempo, né? Uhum. Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa que funciona muito bem. E eu acho que o Instagram, ele é um complemento. Hoje em dia, o Instagram, ele tá quase que como uma extensão da vida das pessoas. Então o Instagram, ele não é mais só uma rede social onde você compartilha meme, coisa da sua família e tal. É uma rede social onde tem se falado muito de assuntos profissionais, onde tem se falado muito de empresas, de mercado, de trabalho, de várias coisas nesse sentido. Então, um candidato que mostra ali, o Instagram, ele mostra o estilo de vida de uma pessoa, ele mostra muito sobre o que aquela pessoa é. Então você compartilhar muito ali sobre o trabalho que você faz, sobre coisas que você gosta, sobre pontos ali que são valores pessoais seus, sua forma de trabalhar, você vai estar mostrando diversas coisas ali para o recrutador que vão casar com aquilo que ele está buscando. Então, por exemplo, se você está buscando uma vaga numa empresa que está buscando um candidato para trabalhar em home office e que é uma empresa que tem uma cultura de ter processos bem livres, com poucas amarras, né? Então ela precisa de pessoas que saibam lidar com autonomia. Sim. E você começa a mostrar na sua rotina no Instagram, no seu dia a dia, que você é um cara que tá lá dentro de casa, que você tem o seu espaço ali para cuidar do seu home office e que você está gostando do seu trabalho, que hoje você está estudando uma tecnologia nova, você começa a compartilhar coisas sobre o que você está fazendo, você começa a mostrar para aquela pessoa, quando o recrutador for olhar, ele vai falar, olha só, cara, esse candidato realmente tem a ver com o que a gente procura. Então... E a gente tem que colocar na nossa cabeça que os recrutadores olham as nossas redes sociais. Exatamente. E se sua rede social for fechada, claro que ele não vai olhar, mas assim, quando a rede social é aberta,
querendo ou não, ainda há essa investigação para tentar entender se através das suas ações do seu dia a dia você tem um fit cultural com a empresa. Isso sendo certo ou errado, os recrutadores olham. E o legal do candidato entender é que tem muitos candidatos que pensam, pô, é claro, no Instagram a gente compartilha coisa de festa, a gente compartilha coisas da nossa vida social, sim, né, da nossa vida pessoal, normal. isso é normal, né? Mas, e aí tem muitos candidatos que pensam, eu vou fechar o Instagram porque aí eu não me prejudico porque eu postei uma foto numa festa. Mas o pensamento ele tem que ser o inverso. Ao invés de você fechar e você ser só mais uma pessoa que ele não vai conseguir ver e que ele vai ter que se basear no currículo e no processo seletivo, você pegar e abrir o seu Instagram e compartilhar coisas que têm a ver com o que o recrutador está buscando, para você, ao invés de ter, de só se proteger, você ter algo a mais, você ter uma vantagem competitiva maior, mais forte. E hoje em dia as redes sociais elas já são muito utilizadas para os processos seletivos. Então, além do seu GitHub, do seu LinkedIn, do seu Stack Overflow, do seu Instagram, do seu Twitter, recrutadores olham algumas redes sociais para tentar se basear no que o Cabo falou, para construir a persona deles, para ver se você é a persona deles. Então, se você fizer um para-casa com antecedência, estudar a empresa e montar todo aquele discurso, aquela imagem, para parecer que você é mais atrativo para aquela empresa, cara, isso é muito foda. Mas outra coisa, não adianta nada você só construir uma bela imagem e não conseguir bancar isso depois, né? Não, exatamente, com certeza. Por isso que é importante a pessoa ter a noção exata do fit, né? Do que a empresa está precisando, do que ela pode oferecer para essa empresa. Porque se você tentar fingir alguma coisa que você não é, uma hora isso cai por terra. Sim. Né? Promessas, pô, um cliente, por exemplo, no copy, né, que é o próximo assunto que a gente vai falar que você tinha mencionado, no copy existe o conceito da promessa que você faz para o seu cliente. Um copy ótimo pode vender uma promessa que é mentira na primeira vez. O cliente pode comprar primeiro, mas o cliente não vai comprar de novo. Às vezes ele vai pedir um reembolso, ele vai fazer uma reclamação, não reclame aqui. Então, não adianta nada você ter uma promessa muito boa se essa promessa não se concretizar. Até porque tanto um candidato quanto uma marca que está vendendo algo estão buscando relações de longo prazo. Sim, total. O nosso candidato aqui não quer ser contratado para ser demitido pouco tempo depois. Este podcast é patrocinado por Puro Sebia. Revolucione, beba melhor. Então, assim, tanto a marca que está vendendo algo para um cliente, e aí a relação marca-cliente, quanto a relação candidato-recrutador, que está tentando se vender para o recrutador, estão buscando relações de longo prazo. Não são relações que, pô, eu vou entrar nessa vaga aqui, fazer um trabalho e vou embora. Eu quero estar naquela empresa, eu quero construir uma relação com ela. Se é a empresa dos seus sonhos, exatamente. Nada mais justo do que você manter. Imagina você se esforçar durante um tempão para você conseguir uma vaga na Google, por exemplo, para passar 2 meses e você ser demitido ou pedir demissão porque não foi legal e tal. O que a gente está ensinando aqui não é metodologia para você enganar pessoas. Pelo contrário. Pelo contrário, é a metodologia para você melhorar a sua marca pessoal e sua marca profissional, para você ser um imã, né, de empresas interessantes, para você conseguir passar nesses processos seletivos. Então, juntando as dicas que o Thiago deu sobre como se comportar numa entrevista e como ser um vendedor melhor, e juntando as dicas do Cadu de como se preparar antes, né, para as empresas te chamarem para o processo seletivo, você vai conseguir passar em todos os processos seletivos que você quiser. Isso aí você pode ter certeza, colocando tudo em prática, estudando a persona, preparando o discurso, treinando as suas hard skills, treinando as suas soft skills, se candidatando nas vagas certas, porque você ser um profissional júnior querendo candidatar numa vaga de sênior não vai funcionar. Não é milagre isso daqui. O que a gente está tentando mostrar para vocês é que você estando no lugar certo, na oportunidade certa, na empresa certa, você vai passar nesse processo seletivo. Depende muito mais de você do que muitas das vezes do recrutador. Exatamente. Você faz uma promessa que é boa, que é forte, que você consegue entregar, você vai construir uma relação sensacional com aquele recrutador. Aí, entrando na questão do copy que você tinha falado. Copywriting, para quem não sabe, é basicamente a técnica da escrita persuasiva. Né? Então, não só a escrita, mas a comunicação persuasiva. Né? Ela parte da escrita porque você monta seu discurso escrito, mas você pode falar em vídeo, você pode falar ao vivo, por aí vai. Ou seja, é você usar palavras, você usar comunicação verbal para levar uma pessoa a tomar uma ação. Né? Então, você escreve de acordo com as emoções das pessoas, você leva em consideração emoções
e conecta o que você está escrevendo com essas emoções para levar essas pessoas a tomarem determinadas ações. Então, por exemplo, existem vários candidatos que se candidatam para um processo de uma forma meio low profile, né? Que é o candidato que só deixa o currículo dele ali, não fala nada com ninguém e tal, não dá um alô nem nada. Cara, assim como existem candidatos que pegam e escrevem uma cover letter, colocam uma carta de apresentação junto do currículo, mandam um e-mail avisando da candidatura e falando um pouco sobre si, falando sobre as expectativas com a vaga. Então, nessa hora, é muito interessante o que você pode fazer com copywriting. E é interessante a gente colocar na nossa cabeça que isso não é chato, galera. Os recrutadores gostam disso. Exatamente. Muitas vezes a gente fica com medo de ir lá escrever uma carta de apresentação ou mandar um e-mail falando que se candidatou, que está prontidão, achando que a gente está importunando. Pelo contrário, isso mostra que você está mais engajado no processo seletivo e mostra o quanto você quer estar naquela empresa e naquela vaga. Exatamente. Eu adoro ler cover letter de candidato, adoro ler carta de apresentação. Eu adoro quando o candidato me conta de experiências que marcaram a vida dele, de experiências que ele teve passadas que fizeram ele aprender algo. Adoro de forma geral, assim, que ele se apresente, que eu saiba com quem que eu estou conversando. Né? Então, assim, uma vez que você fez um estudo legal do lugar que você está procurando, você pegar e usar ali uma técnica de copywriting para você poder, por exemplo, no copywriting a gente coloca geralmente, pessoal, depois reparem, gente, em páginas de venda, página que está vendendo produtos em geral, né? Nas páginas de venda, geralmente você tem ali a headline, que é aquela primeira informação de todas ali, que é geralmente onde fica a promessa. Cara, se você consegue, por exemplo, construindo uma headline para você, já dizer muito sobre o recrutador. Vamos supor, você coloca, você estudou bem o seu recrutador, então você já sabe do que ele precisa e você talvez saiba algumas coisas que ele tem aversão, algumas objeções, né? Então, por exemplo, por que eu não contrataria um candidato, deixa eu ver, por que eu não contrataria um candidato X? Cara, esse cara aqui talvez eu não vá contratar porque ele não fala inglês e na minha empresa todos os processos internos são em inglês, tudo que a gente faz é em inglês, tudo que a gente usa é em inglês, a gente escreve nossas histórias em inglês e tal. Então, às vezes ele pode colocar no e-mail, na carta de apresentação, logo no começo, uma menção a isso, a uma experiência que ele teve fora do Brasil, que ele aprendeu a falar inglês, ao fato de que ele estuda em algum conteúdo que ele consumia em inglês, ele já coloca ali uma quebra de objeção, que é o que a gente trata no copy, né? Assim, às vezes o seu cliente fala, meu cliente, por exemplo, que vai deixar a câmera, eu tenho duas objeções principais. Ele tem medo da câmera estragar, já que eu vou alugar para outras pessoas, e ele tem medo da câmera, de ele precisar de usar a câmera e ela estar comigo. Então, lá na minha headline, que eu faço a promessa bem específica, eu falo, ganhe de R$102 a R$704 por mês alugando a sua câmera parada, emprestando sua câmera parada. Já que ele empresta para nós, a gente aluga para as pessoas, né? E aí, logo embaixo eu já coloco, você pode pegar quando quiser e o processo é 100% seguro. Porque eu já mato essas objeções de cara. Então, o candidato nessa cover letter, nesse e-mail, ele já pode passar uma promessa para o recrutador que monte exatamente o que ele precisa. Então, cara, eu sou um candidato apaixonado com Java. Sim. E que lido super bem com inglês e que lido super bem com home office, por exemplo. Olha um exemplo sensacional. Eu quero me candidatar para uma vaga, por exemplo, no Banco Inter. Uhum. Aí minha cover letter pode ser, como o Banco Inter contrata muito programador Java, pode ser, já trabalhei com sistema bancário, ou entendo da API tal, referenciando alguma API do sistema bancário, ou já desenvolvi tal software com API tal que referencia o sistema bancário. Exatamente. Então isso já traz aquele rapport do recrutador olhar e falar assim, ele conhece alguma coisa. O recrutador já vai brilhar o olho na hora. Sim. Já vai brilhar o olho na hora. Então, você pega e conecta a vontade do recrutador com o que você está oferecendo de bate-pronto. Igual você falou, cara, eu já entendo de API bancária. Olha que sonho para um recrutador do Banco Inter, um candidato que já entende de API bancária. Linguagem, vamos supor que a linguagem que eles trabalham é Java. Aí o candidato já fala na carta de apresentação dele, eu sou apaixonado com Java. Você fala, nossa, cara, eu tenho um cara aqui que, além dele saber Java,
que, por exemplo, no currículo tá lá, sabe Java, trabalhou com Java. Mas esse cara aqui falou que ele é apaixonado, então além dele saber, esse cara deve estudar Java o tempo todo. Então ele vai ser cada dia um desenvolvedor melhor e um profissional melhor. Então ele é ótimo para mim como recrutador. Tô doido para ter um cara desse na minha empresa, né? Então isso é muito interessante de o candidato fazer. Ele já de cara dizer. E aí eu acho que tem o ponto legal nisso aí, que é o do fazer diferente. Então, por exemplo, fazer diferente. O que faz as pessoas pararem para prestar atenção em algo? É algo ser diferente. As pessoas estão acostumadas com o padrão. Quando tem um padrão se repetindo, as pessoas acostumam e não percebem o que está acontecendo ali. Eu, na minha palestra sobre esse conceito no marketing, eu coloco uma imagem que ela tem centenas de pessoas assim numa rua, uma foto aérea, todos usando um guarda-chuva preto. E tem uma pessoa usando um guarda-chuva amarelo. E tem centenas de guarda-chuvas pretos e você só olha para o amarelo. Porque o amarelo ele é diferente, ele se destacou. Então, o candidato, às vezes, ele pode, por exemplo... mandar um vídeo de apresentação. Mandar um vídeo, ele pode fazer o currículo, colocar alguma coisa no currículo, no início do currículo dele que chame a atenção. Eu já vi candidato que mandou coisa física para a empresa, cara. Eu já vi candidato que mandou caixa com... Eu acho que era uma empresa Era um serviço de assinatura de cerveja artesanal e o candidato mandou uma caixa de cerveja artesanal e no rótulo de cada uma, eram, sei lá, 4 cervejas na caixa, no rótulo de cada uma tava o currículo dele, estavam as skills dele, estavam as coisas que ele sabe fazer melhor, tal. Então, quando chegou um presente ali, aos cuidados do RH, que era uma caixa de cerveja, o pessoal foi lá entregar, poxa, um presente aqui pro RH. O RH pegou, foi ver, cara, não tem como ele esquecer esse candidato mais. Esse candidato tá na cabeça dele pra sempre. E pode ser uma coisa muito mais simples também, a gente tá falando de programação, criar uma landing page. Uma landing page criativa com um copy legal, com um formato legal que vai atrair. Então é trabalhar na emoção, sabe? Eu acho que recrutamento e seleção, além do lado racional, tem muito esse lado emocional, né? De apelo. Exato. É claro que existem coisas assim, decisões no contexto empresarial tendem a ser tomadas com mais racionalidade e decisões no contexto, né, do B2C, na venda para o consumidor final, tendem a ser tomadas com mais emoção. Sim. Mas, cara, são sempre pessoas tomando decisões. As empresas são compostas por pessoas. E pessoas têm emoções. Sim. Então, se você trabalha as emoções das pessoas, se você conecta as emoções das pessoas, você consegue fazer isso muito bem. Eu, por exemplo, outro ponto legal do copywriting. No copywriting, depois que você constrói a promessa, quebra as objeções e mostra para o seu cliente exatamente que você é bom para ele e que aquilo ali faz sentido para ele, você tem que fazer ele agir agora. Sim. Que é o cara que tem muita gente que pensa, isso é legal, mas vou deixar para depois, vou esperar um pouco. E aí você trabalha os gatilhos mentais, né? Então, por exemplo, a escassez, que é, cara, esse negócio aqui vai acabar, então se você não pegar agora, você não vai pegar nunca mais. A urgência, que é, cara, esse negócio aqui só está disponível até amanhã, então ou você vem até amanhã ou então não vai ter mais. A prova social, que é, olha o tanto de gente que gostou disso aqui. Não sou eu que vou falar que não, né? A autoridade, que é, cara, o cara mais expert do mercado gosta disso. Quem sou eu para falar que não, né? Então, um candidato também pode usar esses mesmos gatilhos mentais para fazer um recrutador tomar a decisão, por exemplo, de contratar ou de chamar para uma entrevista, de bater um papo. Imagina se no discurso dele ele coloca: hoje existem 4 vagas abertas para cada candidato como eu. Uhum. Já gerou de escassez. Exatamente. Depois ele fala, você pode ser como tais empresas que tiveram no meu serviço por em média 2 anos. Uhum. Você gerou a prova social que outras empresas contrataram, um serviço por um período de tempo maior que de turnover do mercado, por exemplo. E no final, o que a gente pode falar?
que e assim como eu tenho aprimorado minhas qualidades no mercado, você pode ver que eu estou participando de tais podcasts, eu tenho tais artigos publicados, eu tenho tal certificação, papapá. E se você interessou, eu estou disponível no mercado até tanto tempo, porque é a média que o contrato, por exemplo, eu estou disponível no mercado nos próximos 15 dias, porque a média de tempo que um candidato da área de tecnologia fica desempregado. Eu já várias vezes eu corri com um processo seletivo meu, porque meus candidatos estavam em outras vagas e aquilo me dava uma escassez gigante. Eu falava, cara, se eu perder esses candidatos aqui, eu tô perdido. Eu vou ter que reabrir a vaga, vou ter que reavaliar um monte de gente. E não é o que eu quero fechar essa vaga logo. Sim. Eu quero fechar essa vaga logo, mas com uma pessoa boa. Então, eu tenho que correr aqui pra... Então, assim, às vezes a gente acha, o candidato tende a achar, como a gente falou, que o recrutador tá numa posição super confortável. Mas o recrutador também tá doido pra fechar. E o recrutador não quer perder candidato bom. Então, se você colocar, cara, coloca uma coisa assim, exatamente como você falou. Olha, existem outras vagas, tal. Olha, eu estou participando de outros processos. Eu acho que é legal, eu gosto muito do candidato que faz pergunta sobre a empresa e sobre o processo. Sim. Porque ele se mostra interessado e de quebra consegue jogar esse copy para persuadir o recrutador. Então, por exemplo, um candidato que me pergunta assim, ô Cadu, como que é o processo seletivo aqui? Como são as etapas? O que vocês valorizam aqui na empresa e tal? O que vocês gostam mais de avaliar e tal? Aí eu pego e falo, cara, tem mais tantas etapas e tal, não sei o que. Ele, não, é legal, porque eu tô super animado para vestir a camisa, eu espero que dê tudo certo e tal. Então eu queria ter uma expectativa mesmo da duração do processo. E aí quando você fala as etapas, eu consigo fazer uma conta aqui. Porque como eu tô em outros processos que já estão mais pro final, eu queria poder me planejar, né? Porque eu já tô me preparando para assumir um novo desafio. E eu já fico assim, caramba, eu vou ter que acelerar com esse cara aqui. Porque senão, vai que uma vaga dessa faz uma proposta para ele vai pegar. Sim. É melhor um pássaro na mão que 2 voando. Que é o da escassez, que é o gatilho que a gente falou, né? Exatamente. Não é à toa que diversas empresas colocam pro candidato uma data limite para ele aceitar uma proposta. Porque aí eles invertem essa escassez, eles geram escassez no outro recrutador. Né? Eles fazem com que o candidato tenha que dar a resposta até o dia tal. E aí, então, por que a empresa faz isso? Ela coloca uma data ali, o candidato tem uma urgência para dar a resposta. Sim. Então, como o candidato não sabe se ele vai passar no outro processo, ele já pega essa vaga e entra na empresa logo. E a empresa consegue se garantir com isso. Então, da mesma forma que a empresa usa, o candidato também pode mexer com emoções e com gatilhos mentais. E principalmente na área de tecnologia, que a demanda por candidatos é muito alta, dependendo do gatilho que você utilizar, você vai passar em qualquer processo seletivo. Então, se a gente conseguir conciliar os conhecimentos, as soft skills de venda, as soft skills de marketing, as hard skills de marketing, com o seu conhecimento técnico, não existe processo seletivo que você não vai passar. Porque Exatamente. Você vai entender muito bem o timing certo para você jogar uma proposta, o timing certo para você falar, opa, peraí, tal, negociar com um profissional. Então aproveitem que o mercado está a favor de vocês para vocês conseguirem entrar nas empresas do sonho de vocês. E vão atrás não só de dinheiro, mas também de cultura, de propósito, para vocês não ficarem pulando de galho em galho, porque na hora de quando você jogar a prova social vai jogar contra vocês. Pô, o Cadu só fica de 6 em 6 meses em cada empresa, isso é uma coisa ruim. Que depois contra o candidato. Exatamente. Então é por isso que você tem que focar numa empresa, a empresa que você gostaria muito de trabalhar. Tipo assim, você se imagina trabalhando nela 5, 10 anos e faz essa estratégia com essa empresa, porque pular de galho em galho, no final das contas, vai ser muito pior para você. Exatamente. E aí, assim, com isso, você consegue fazer a conexão perfeita entre o que a empresa está esperando e o que você consegue entregar e que você está esperando dela também. Então, o melhor ponto é esse. É quando você consegue fazer esse casamento. Porque aí você não vai ter que mais se preocupar com ficar buscando outras vagas, você está na empresa dos seus sonhos e essa empresa também vai estar super feliz de ter te encontrado. Então, esse é o ponto principal, assim, é a grande beleza do marketing, que é quando tem no marketing, isso quando você consegue criar algo tão bom que conversa tanto com o desejo das pessoas que aquilo ali vira um casamento eterno. Por exemplo, os produtos da Apple. As pessoas são apaixonadas pelos produtos da Apple, porque elas conseguiram criar algo que tem tudo a ver e uma mensagem que tem tudo a ver com o que as pessoas querem. Com certeza.
Isso é uma coisa muito foda, né? Cadu, cara, a gente falou muita coisa, a galera anotou muita coisa. Tomaram nota? vai ser bem legal. Pra quem quiser bater um papo com você sobre marketing, processo seletivo, onde que eles te encontram, como que eles te encontram? Cara, eu falo muito no Instagram sobre marketing, sobre vendas, sobre growth, sobre copy. Então quem quiser, meu Instagram é @cadu.guerra, Cadu com C. Cadu.guerra, direto eu tô lá fazendo caixinha de pergunta, respondendo no direct, então fique à vontade para me procurar lá, mandar perguntas e vamos bater mais papo sobre marketing, que é meu assunto preferido. E outra coisa, a gente tem, a galera que a gente convida costuma dar algumas dicas de pessoas para seguir, e como o tema hoje é marketing, quais são as top 5 pessoas hoje para as pessoas seguirem no Instagram que vão ajudar muito elas nesse processo seletivo? Legal, top 5. Eu gosto muito do conteúdo do Mago do Marketing, @Mago do Marketing. Eu gosto muito do conteúdo do Igor Gontijo, o Instagram dele é @Igor Gontijo, sem o I, e Igor com I, normal, do jeito que fala. Gosto muito do conteúdo do Rodrigo Noll, é um Instagram bem legal sobre marketing, ele fala sobre marketing de indicação, que isso também é fundamental. A gente não entrou nesse ponto aqui, sim, mas recomendação é algo muito poderoso. Se alguém te recomenda para o recrutador, você também chega muito grande para o processo seletivo. Então, você saber trabalhar com indicação é bem legal. O Instagram do Beto Altenhofen, que é o maior especialista em copywriting do Brasil, então ele vai ensinar tudo para vocês sobre isso que eu falei, de você conseguir escrever de forma persuasiva, usar a comunicação persuasiva. E cara, deixa eu pensar, o quinto... São tantos, né? Colocar 5 só é difícil. Eu vou ser injusto com alguém, esse que é o lance, eu vou acabar sendo injusto com alguém. Deixa eu ver... Eu acho que eu vou jogar um Newton. Joga o Newton. Que é um outro amigo meu, só que ele não é de marketing. É um Instagram que ele é um ótimo cara de marketing, ele é muito bom de copy. Só que no Instagram dele ele fala de inglês. Ele é professor de inglês, ele dá aula de inglês. E inglês é fundamental para o processo seletivo, gente. Com inglês, certeza. Todo mundo tem que saber inglês. Então, acho que é um bom aí para seguir. É o @Lucas Gilbert. Sensacional. Cad, cara, e como que a gente faz para achar a Alugator? Onde que a Alugator tá? Como é que faz? Tem cupom de desconto? Não tem? Conta pra galera. Primeira coisa, acessar o Alugator, alugator.com, com 2 L's, alugator.com. Vamos fazer um cupom de desconto pro pessoal. Vamos dar de brinde aí. R$30 pro pessoal gastar para alugar o que quiser. Nossa, cupom galera. VUPCast. VUPCast tá aqui debaixo do vídeo, vocês sabem como escreve VUPCast. Então, VUPCast, cupom aí. Sensacional, galera. Aproveitem aí esses R$30. Aproveitem as dicas do Cadu. Como eu falei, é muito difícil conseguir uma hora com esse cara aqui. A gente tava até sorteando mentoria dele no Instagram esses dias. Foi legal. Muito obrigado, velho, por sua presença. Bom, muito obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer. Sensacional. Papo show de bola. E assim, espero ter ajudado vocês, galera. E quem não escutou os últimos podcasts, volta lá. E se você até agora não apertou no botão compartilhar e compartilhou com seus amigos, compartilha aí, pelo amor de Deus, porque eu acho que os seus amigos também merecem ter essas dicas e ter acesso a essas dicas para passar em qualquer processo seletivo. Hoje a gente ensinou vocês a hackear e hoje esse é o aprendizado do VUPcast. Valeu, galera. Até o próximo.